Olha, Fabiola, eu diria que chocada, porém não surpresa, né? Quer dizer, tem sido mais do mesmo, tem sido aquilo que a gente já há vários meses, anos, temos acompanhado. Eu diria que na queda de braço entre a moderação e a excentricidade, para dizer o mínimo, vence, claro, a excentricidade nesse caso. Aliás, dá para perceber exatamente quais são as tintas de Itamaraty, quais são as tintas de Bolsonaro ao longo do discurso. Ele, para começar fazendo uma análise aí simbólica, né, da própria fala, me pareceu mais nervoso do que das últimas vezes, um discurso muito robótico, um discurso lido, basicamente, e fica muito claro onde aconteceram inserções que provavelmente não vieram da diplomacia, dos profissionais que haviam elaborado o discurso. Então, entre os momentos que fica clara a preocupação da diplomacia brasileira, da diplomacia profissional, aparecem questões como a menção à credibilidade internacional do Brasil, a tentativa de mostrar avanços na área de infraestrutura, evidentemente está mirando aí na atração de novos investidores, as questões relacionadas ao meio ambiente, aos compromissos visando a própria COP e a própria menção a um legado, enfim, uma tradição da política externa brasileira, que é a defesa da reforma do Conselho de Segurança da ONU. Então, esses são momentos em que nós temos um discurso protocolar, um discurso dentro do que se espera de um líder de Estado numa circunstância como essa. O problema é que o restante do discurso vai sendo permeado por coisas como o Jamil bem mencionou. Então, alegações como essa da corrupção, que não fazem o menor sentido no contexto de uma CPI, como a gente tem acompanhado, as denúncias contra os próprios filhos do presidente, ele, enfim, chafurdando dentro da sua própria perda de apoio popular aqui no país, menções a já conhecidas narrativas de Deus e da família, do socialismo e do comunismo, como o Jamil bem destacou, e me chamou a atenção que no meio do discurso que ele fazia sobre meio ambiente e indígenas, ele inseriu quase que de maneira não coesa, eu diria, né, uma questão sobre liberdade de expressão e liberdade de culto, que é evidentemente um aceno às suas bases. Ele está falando aí das críticas que ele tem sofrido em relação às fake news, a história de tentar regular o ambiente da internet ou flexibilizar isso, e do outro lado, claro, a defesa da base, sobretudo religiosa, né, evangélicos, enfim, que tem apoiado o presidente. Ele falou da família, né, Fernanda? Foi nesse ponto que ele falou que a família tradicional é a base, né? Ele colocou isso no meio dos indígenas. E aí não deu para entender direito. Ele estava falando da família tradicional indígena. Ele estava falando de qual família tradicional? O que é uma família tradicional? Oi? Perdão. Essa é uma das bandeiras do Brasil na ONU, que é justamente a defesa da família tradicional, que é homem e mulher e seus filhos. É uma outra forma de você... isso é uma aliança que tem com a Polônia, com a Hungria e com outros países ultraconservadores, que é justamente defender essa unidade familiar. Isso é algo que aqui em Genebra a gente vê e que ele repetiu. É um discurso, sim, para a base mais radical, sim, para a base mais conservadora, e é uma base, entre outras coisas, que não aceita, por exemplo, educação sexual para meninas, imaginando que isso significa outra coisa a não ser saúde. Mas, obviamente, para a base tem outra conotação. Qual